Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Literologia. Como você já sabe, aqui a gente fala de livros, de conteúdos de maneira um pouco mais aprofundada, tá? A dica de hoje, gente, é para você que é concurseiro, você que vai prestar concurso e para você que é professor de cursinho, para você que dá aulas, né, para quem vai prestar concurso público. Gostaria de apresentar um livro muito bom, muito importante e em que você pode confiar. É o livro Bechara para concursos, gente. Está aqui, do professor Evanildo Bechara, tá? Então, Bechara para concursos, olha aí direitinho. Aqui você vai encontrar coisas do Enem, do vestibular e todo tipo de prova de língua portuguesa, né? Então, o que é que você encontra nesse livro? Você vai encontrar aqui uma teoria confiável voltada para o que cai nas provas. Importante saber que, sobretudo no que diz respeito à gramática, a grande maioria das bancas do Brasil, elas vão para o professor Evanildo Bechara. E aí, quando a gente pega o livro do professor Evanildo Bechara, a gente está tendo a oportunidade de entender o seguinte: a banca que tira dúvidas com o conteúdo do professor e o professor usando a banca neste livro, gente. Então, assim, é uma teoria realmente confiável, a teoria do professor Evanildo Bechara, tá? Então pode confiar que todo mundo, né, que é da língua portuguesa conhece, é um dos maiores gramáticos do Brasil, se não o maior atualmente, pessoal, tá? Você vai encontrar aqui também uma seleção de questões das mais diversas bancas, né? Então, e também bancas do Enem. Então você vai encontrar aqui das diversas bancas de concursos do Brasil, das grandes, obviamente, tá? Você vai encontrar gabarito comentado de forma clara e fácil, a análise didática de cada uma das alternativas e ainda você vai encontrar mais de 100 questões de compreensão e interpretação de textos. E aí o professor Evanildo Bechara comprova isso, que essa questão de interpretação de texto e compreensão, longe de ser aquela questão das pessoas dizerem, é só ler e compreender e tal. Não, gente, para compreender o texto é preciso saber dos mecanismos com que se fazem os textos. Então, para eu compreender um texto, eu preciso saber como é que o autor pensa. E aí ele pensa e, pelo menos, organiza a partir da gramática. Então, é preciso, sim, saber questões gramaticais para entender muitas questões de texto. Ao contrário do que muita gente acaba imaginando. Está aqui mais uma vez a capa. É um livro muito bom. Ele consta de quase 730 páginas aproximadamente, né? Um pouco mais, tá? E aí o que é que você vai encontrar aqui, gente? Como é que esse livro está dividido? Está dividido da seguinte forma. Então, no primeiro momento ele faz uma apresentação do livro, coloca aqui um ponto de partida, alguns conceitos iniciais. E aí ele vai depois colocar os 10 passos, gente. No passo 1, vai falar sobre a função sintática, sintaxe da oração e do período, gente. Aí ele vai falar a questão realmente do sujeito, do predicado, dos complementos, né? Aprofunda muito, gente, né? No caso, por exemplo, lembro-me, eu estava lendo um dia deste, e no caso das orações sem sujeito, ele diferencia por que a frase, por exemplo, trata-se de questões complexas, mais uma vez, trata-se de questões complexas, aí é um caso de oração sem sujeito, ao passo que precisa-se de questões complexas é o caso do sujeito indeterminado. São semelhantes, né, mais ou menos, mas há uma diferenciação. E essas coisas um pouco mais aprofundadas de diferenciação você encontra neste livro aqui do professor Evanildo Bechara. Então, assim, a primeira parte, a questão da sintaxe, muito aprofundada mesmo, né? Muito bem feito, muito bem detalhada, tá? Na segunda parte vai tratar das classes gramaticais, né? Ou seja, aquelas que a gente já conhece, aquelas 10. Sujeito, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, preposição, interjeição, conjunção, essas coisas, gente, tá? Advérbio. E aí ele vai trazer a mesma coisa, né, gente? Ele vai colocar o plural dos substantivos, vai colocar, né, muitas coisas que você não encontra de maneira tão aprofundada numa gramática mais simples. Você encontra nesse livro do professor Evanildo Bechara, tá, gente?
Depois ele vai falar das orações complexas e grupos oracionais, gente. A subordinação, a coordenação, a justaposição, as orações reduzidas e as frases, ou seja, os enunciados sem núcleo verbal. Perceba que muita gente trata de sintaxe do período simples e sintaxe do período composto, mas o professor Bechara, ele usa a nomenclatura de orações complexas, né, que são as orações em que, em tese, seriam os períodos compostos, pessoal, tá? Esses grupos oracionais também, tá? Então, seriam orações simples, complexas e os grupos oracionais. Ele trabalha isso também muito bem, de maneira bem aprofundada. O passo 4 é sobre a concordância, regência e colocação, gente, né? Verbal e nominal, tá? No passo 5, ele vai abordar as figuras de sintaxe, os vícios e anomalias de linguagem. Vai trazer, né, as figuras, né, chamadas figuras de linguagem, mas sobretudo as figuras de sintaxe, gente, tá? Aquelas questões da inversão, né, hipérbato, por exemplo, tá? No passo 6, ele vai trazer a estrutura das palavras. A mesma questão, traz aqui os elementos estruturais das palavras, renovação do léxico, criação de palavras, lexemática, a semântica, sobre a semântica estrutural. Então, ele aprofunda também nesse conteúdo. O passo 7, sobre os fonemas, valores e representações, fonética, fonologia, ortoepia e prosódia, gente, aquelas partes da fonética e da fonologia. No passo 8, a ortografia e o novo acordo ortográfico. Então, vai trazer diversas questões de ortografia, tanto explicações quanto questões comentadas e gabaritadas, tá, gente? O passo 9 sobre a pontuação. Então, como sempre, como toda gramática, como todo livro, traz a questão da pontuação já mesmo no final, porque para se entender de pontuação é preciso que se entenda de diversos outros assuntos, né? De sujeito, de verbo, de complemento, de adjuntos, dessas coisas, tá, gente? E aí no passo 10, ele traz a compreensão e interpretação de textos, intelecção textual, tá? Traz essas questões, comenta questões de interpretação de texto, alguns elementos importantes para se interpretar textos e traz aí mais de 100 questões desta interpretação gabaritada, gente, comentada, tá certo? Então, é a gramática do professor, o livro Bechara para concursos do professor Evanildo Bechara. Eu vou agora rapidamente mostrar para vocês como é que é por dentro este livro e aí a gente finaliza. Então, pessoal, aqui está o livro Bechara para concursos, como você pode ver, aqui é a capa. É um livro recente, 2019, deixa-me só mostrar aqui para você, Nova Fronteira, isso mesmo. Aqui o sumário, como eu já apresentei para vocês, fiz alguma leitura, vocês podem pausar o vídeo para fazer uma leitura mais aprofundada aqui, tá? Aqui ainda é a outra parte do sumário, gente, aqui tem a dedicação, e aí ele inicia aqui já com esse tópico, cuidado com as armadilhas, por exemplo, tá? Vai seguindo, né, o livro e aí aqui os conceitos iniciais, o ponto de partida. Depois deste ponto de partida aqui, o que é que ele trabalha aqui? Ó? Então, trabalha a importância da oração para a gramática, morfologia, disciplinas das unidades não significativas. Ele vai fazer um resumão aqui geral desses principais tópicos aqui, muitos que não estão na gramática normativa, gente, tá? Então, trazem essas questões aqui, olha, muito importantes para quem quer já iniciar. E aí já traz questões, ó, questões e análise, ó, do Enem, por exemplo, né? O gabarito comentado, gente, ó, muito bem comentado. Perceba que é muito bem feito o livro. E aí já traz aqui o passo 1, a questão da sintaxe, por exemplo, sujeito e predicado, sujeito simples e composto, princípios gerais da concordância verbal. E aí aqueles tópicos, né? Esse tópico é muito importante, gente, aqui, por exemplo, a posição do predicado e do sujeito. A oração sem sujeito, aquele tópico que eu gosto de falar para vocês. Aqui é aquela divisão, por exemplo, aqui, ó, do bastar chegar mais de, ó. Aquela observação, trata-se de assuntos sérios, é um caso de oração sem sujeito, ao passo que precisa-se de empregados, é um sujeito indeterminado. Ele vai explicar por que isso acontece, tá? E outros pontos aqui, gente, da gramática. Então, vai percebendo que ele aprofunda mesmo muitos conteúdos.
topicalizado, mas que não deixa de aprofundar, gente. Tá? Então, vou passando aqui um pouco mais rápido para a gente ter uma noção aqui geral. As classes gramaticais, o substantivo, o abstrato, a questão dos conceitos, ó, comuns, próprios e tal, traz essas questões, sim. E já começa aqui, ó, o plural dos substantivos, gente, muito importante, dos nomes gregos terminados em N. Então ele traz coisas, ó, por exemplo, de hífen pode ser hífens ou hífenes, pólens ou pólenes, regimes, regímenes. Traz muitas coisas aqui, gente. A mudança da sílaba tônica para o plural. Então, vou passar aqui o livro todo para a gente ter uma visão de como é que é o livro, gente. Ó. Então, muito bom mesmo, muito bom, bem topicalizado. Não dá preguiça de você estudar, porque você é por tópico, então você pode ler o tópico, deixa para lá, depois vem ler outro tópico, e assim você vai seguindo, não precisa. E se você já estudou para concurso há algum tempo, você não precisa, vai compreender, gente, o tópico do livro, tá certo? Então, aqui traz os radicais gregos e latinos, é uma gramática quase completa, só que a forma de organização, gente, é um pouco diferente, tá certo? Então, esse é o livro Bechara para concursos.